Segunda maior economia do Sudeste Asiático, tem a destituição da primeira-ministra mais jovem da história do seu país, por conta de ligações telefônicas suspeitas com representantes do Camboja. O que está acontecendo na Tailândia, hein? Falar um pouquinho também, galera, sobre o Trump, que volta a ter brigas públicas com o Elon Musk, até cogitando a deportação do mega bilionário sul-africano. O que está acontecendo entre essas duas figuras mais uma vez, enquanto Trump anuncia o fim das sanções contra a Síria. E, aliás, uma possível aproximação de Israel tanto com a Síria, antiga inimiga, quando era governada pelo Bashar al-Assad, e também com o Líbano. Falar um pouquinho também sobre o fim da USAID, isso confirmado por Marco Rubio, secretário de Estado, e por que a China está adorando essa ideia, enquanto temos também Nayib Bukele, o polêmico governante de El Salvador, que estaria envolvido em polêmicas, em casos de corrupção, com as gangues locais, por exemplo, o MS-13, isso segundo a promotoria dos Estados Unidos. Falar também, galera, sobre o Brasil e o Uruguai, que estão envoltos em uma polêmica, uma disputa territorial, que pode envolver até mesmo gastos acima de 2 bilhões de reais e uma usina eólica no extremo sul do território brasileiro. O Uruguai já reclamou para as autoridades brasileiras que o território é uruguaio e não brasileiro. E falar um pouquinho também sobre a Rússia, que vem com duas grandes polêmicas, uma envolvendo o Azerbaijão, com prisões, perseguições éticas, vamos discutir aqui, né, porque são dois países bem importantes ali da região do Cáucaso, e também envolvendo a Moldávia, já que a gente tem uma possível prisão de Eugênia Gutsu, que é a líder da Gaugásia, uma região separatista pró-Putin, e que ela pede uma intervenção não só do Putin, mas também de Recep Erdogan. Ou seja, um conflito entre Rússia e Moldávia pode estar mais próximo do que a gente imagina. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Polônia, que por mais que tenha a Rússia como a sua principal inimiga geopolítica, também vem aumentando o controle das suas fronteiras frente aos países bálticos e também a Alemanha. O que está acontecendo com o país, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, Professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, hoje, a segunda maior economia do Sudeste Asiático, que é a colocação que cabe à Tailândia, vem passando por um momento tenso. A gente sabe que existe ali uma espécie de dinastia que confrontou os setores mais conservadores da sociedade e hoje está na sua terceira geração, que é feita pela Shinawatra, uma jovem assim, né, uma moça, vamos colocar, de 38 anos, que é a primeira-ministra do país. Só que vazaram ligações telefônicas, e nessas ligações ela estava discutindo com representantes do Camboja, ex-lideranças do Camboja, lembrando que Tailândia e Camboja têm disputas territoriais. E nessa ligação que vazou, ela estava desmoralizando, colocando como se fosse uma espécie de criminoso, como um cara que não estava pensando pela paz. Um militar super importante para a história da Tailândia e estava tendo uma postura muito condescendente, muito favorável em prol do Camboja. Como existem rivalidades históricas entre esses dois países, parte da população e parte dos senadores a considerou como se fosse uma espécie de entreguista. E aí, por conta disso, pediram pelo seu impeachment, pelo seu afastamento, e a Suprema Corte do país, por 7-2, considerou que sim, ela não merecia estar no cargo de primeira-ministra. Vale lembrar, galera, que a Tailândia é um país que, por mais que apresente um grande crescimento econômico, muito focado também no setor industrial, vem sofrendo com algumas questões políticas e geopolíticas. Primeiro, por conta das tarifas do governo Trump, a gente sabe que os países mais afetados, ou parte dos mais afetados, eram aqueles que tinham balanças comerciais muito positivas com os Estados Unidos, e a Tailândia era um desses casos.
Se a Tailândia perder acesso ou reduzir o acesso ao mercado consumidor americano e as tarifas estão vencendo a possibilidade de acordo agora no dia 9 de julho, isso pode fazer com que a Tailândia seja muito afetada, mas a Tailândia não pode ficar completamente subordinada aos interesses americanos também, porque geopoliticamente falando, a China considera os tailandeses como amigos ou parceiros geopolíticos. Então a Tailândia está meio que contra a parede, pressionada por tarifas do governo Trump, e essa declaração ela mesma admitiu que pegou muito mal, que ela pede desculpa porque feriu sentimentos históricos do passado, mas óbvio que tem questões políticas por trás, principalmente dos setores mais conservadores da sociedade da Tailândia, que querem o fim da dinastia e da sua família e a retomada do poder. Enquanto isso, galera, temos também nos Estados Unidos, mais uma vez, a reedição. Na verdade, nunca tinha acabado, convenhamos, né? Mas a volta de uma briga mais enfática, mais forte entre Elon Musk e Trump. Tudo isso, mais uma vez, por conta do pacote econômico da mudança legislativa que foi aprovada agora há pouco, tá? Antes de eu gravar para vocês. Estava dando uma lidinha assim, né, para ver se tinha alguma novidade e tal. E o Senado americano, ele aprovou, terminou empatado, e aí no caso dos Estados Unidos, quando termina empatado uma votação, aliás, ponto importante, hein? Se terminou empatado, quer dizer que alguns republicanos votaram contra o pacote do Trump, é decidido pelo vice-presidente, que é o J.D. Vance, óbvio, né, que o J.D. Vance vai votar favorável ao Trump. Então foi aprovado pelo Senado, vai passar pela Câmara mais uma vez, para depois ser referendado, assinado pelo Trump, que é o pacote econômico The One Big Beautiful Bill. Ou seja, a gente está falando de um projeto de lei que tem mais de 900 páginas, com uma série de mudanças legislativas que reduzem os impostos, principalmente na população mais rica ou em setores mais empresariais, alegando que é o jeito de incentivar o empreendedorismo, a criação de emprego, a movimentação da economia, e tira alguns subsídios. Você vai reduzir, claro, a arrecadação de impostos, mas o governo Trump fala que isso vai fazer com que a atividade econômica fique muito mais propositiva nos Estados Unidos, gerando mais emprego, movimentando mais a economia, e ele corta alguns subsídios em relação a planos verdes, de transição energética, alguns setores sociais, que o Trump não considerava como a sua prioridade, né? Segundo os estudos do próprio Congresso americano e o que foi divulgado pelo Elon Musk, isso vai fazer com que a dívida americana, que já está superando os 35 trilhões de dólares, tenha um aumento no futuro próximo de cerca de 3, 4, 5 trilhões de dólares também. Ou seja, segundo Elon Musk, isso compromete, isso dificulta, vai fazer com que os americanos sejam escravos da dívida. Tanto que um dos principais pontos de discordância do Elon Musk com o Trump foi tanto por conta da política de taxação, que foi feita por conselho ali do Peter Navarro, que o Elon Musk foi totalmente o contrário, essas tarifas aí contra a China, contra a União Europeia e tal, mas também esse pacote econômico de mudanças em relação aos impostos, alegando que o Elon Musk, né, que quando ele entrou no governo, ele pretendia reduzir os impostos, reduzir os gastos públicos e não fazer o que o Trump está fazendo, que está aumentando os custos para a população americana. Pois bem, galera, o Trump ele respondeu a isso. Falou que, na verdade, ele sabe que o Elon Musk está chateado porque uma das mudanças legislativas é o fim da isenção, é o fim da cooperação, é o fim dos subsídios aos carros elétricos. Ele até falou, né? Poxa, aqui a população americana pode escolher se quer ter carro motor a combustão, quer ter carro híbrido, quer ter carro elétrico, e depois foi um pouquinho mais longe. Ele até falou, poxa, o Elon Musk, ele não comandava o Dodge, e o Dodge não era o departamento de eficiência governamental, não pretendia reduzir os custos? Existem muitos custos que estão relacionados a incentivos às empresas do Elon Musk. Ele falou, se a gente der uma certa revisada, tenho certeza que os Estados Unidos podem economizar bilhões de dólares. E aí, de novo, temos que ver os dois lados, porque, de fato, não é uma afirmação mentirosa do Trump. Os Estados Unidos gastam bilhões de dólares, seja com a Tesla, seja com a SpaceX, principalmente, né? Mas não é também porque os Estados Unidos são, né? Nossa, a gente quer muito ajudar o Elon Musk. Eu diria que é uma relação quase de mútua dependência entre os dois. Do mesmo jeito que a SpaceX precisa, até para atingir os objetivos do próprio Elon Musk, ter um financiamento do governo federal, hoje o governo federal dos Estados Unidos depende da SpaceX e até mesmo da Tesla para conseguir os seus objetivos. Se for relacionado a pesquisa espacial, lançamento de satélites, programa espacial dos Estados Unidos, hoje grande parte dos equipamentos é da SpaceX. Ou seja, eu diria que até uma coisa assim problemática para os Estados Unidos, porque já que os custos de produção eles acabaram ficando muito mais baixos, os Estados Unidos acabaram terceirizando parte importante do setor de defesa, setor de economia, setor estratégico, que é o setor de satélite e exploração espacial, para uma empresa privada.
Ah, professor, fique tranquilo, o Elon Musk é amigo do governo americano. Perceba que não dá para confiar em ninguém, né, galera, tá? Não somos quem dá certo e quem tá errado. Mas claro que as relações podem ruir. E aí depois uma repórter perguntou pro Trump se havia chance de deportação do Elon Musk. E aí ele falou que ele tava vendo isso, tá? Que ele tava dando uma olhada, mas que sim, pode ser. Ele colocou que até sem os incentivos fiscais do governo americano, o Elon Musk poderia ter que voltar à África do Sul. Que o Dodge tem que fazer a revisão, sim, e que está sendo cogitado a deportação do Elon Musk. Professor, você acredita nisso? Eu particularmente não acredito, né? Não acho que o Elon Musk ele vai ser deportado. Mas o Elon Musk ele vem aumentando novamente o tom. Ele até colocou que se o pacote fosse aprovado no seu estágio final no dia seguinte, The American Party, né? Ou seja, o Partido América seria criado, que seria uma terceira via em relação aos republicanos e em relação aos democratas. Ou seja, mais uma vez a briga entre Elon Musk e Trump fica escancarada. E dessa vez com o Trump cogitando até mesmo deportar o Elon Musk. Você acredita, galera, que isso vai acontecer? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, tivemos também o Trump anunciando o fim das sanções contra a Síria, o que é um movimento super importante para o país. A gente vem destacando aqui desde o comecinho do ano, quando o HTS, grupo que é uma dissidência, inclusive, da Al-Qaeda, né? Passado ali complicado da organização, mas eles alegam hoje que eles estão muito mais democráticos, querem se ocidentalizar. A figura do Al-Jolani, por exemplo, que é o líder, até do ponto de vista de aparência física, está muito mais ocidentalizado do que estava no passado, é fato. E o Trump, por conta dessas proposições da Síria, hoje, não vou falar que é amiga de Israel, mas a Síria, por exemplo, vê o Irã, o Hezbollah, o Hamas como inimigos geopolíticos regionais, anunciou um voto de confiança, segundo ele, é um apoio ao caminho da paz e da estabilidade, e por conta disso retirou as sanções contra a Síria. Vai lembrar que o Reino Unido e que a União Europeia já tinham feito caminho semelhante, alegando que isso pode ajudar no desenvolvimento da Síria. Só que a Síria ainda tem um pequeno grande problema, chamado Israel. Israel não confia no governo do HTS e não confia que pode haver algum tipo de estabilidade política. Tanto que, por exemplo, recentemente, o Israel atacou algumas posições na Síria, alegando que os drusos estavam sendo perseguidos no país. A Síria, quando o HTS tomou poder, falou, meu Deus, aliás, Israel, né, quando o HTS tomou poder na Síria, meu Deus, vai ter uma guerra civil, eu vou perder minhas posições. Tomou ainda mais parte do território da Síria, região ali próxima das colinas do Golã. Segundo a mídia alemã BILD, o Bild a gente fala aqui, né, em alemão, confesso que eu não sei a pronúncia correta, mas colocou que Israel está se aproximando com mediações do Trump de uma negociação de restabelecimento das relações com a Síria. Olha, galera, se eles conseguirem restabelecer relações, não sei como vai ficar as colinas do Golã, claro, mas uma relação que foi muito estremecida após 67, Guerra dos 6 Dias, e também cogita o restabelecimento das relações com o Líbano, aproveitando o momento de maior fragilidade do Hezbollah, pode ser uma conquista importante. Há 2 anos, Israel e Líbano retomaram relações diplomáticas para a deliberação dos limites marítimos, mas em relação às suas fronteiras, eu diria que você tem uma convenção da ONU que estabelece os limites, mas que não é muito respeitado nem reconhecido nem por Líbano, nem por Israel. O restabelecimento das relações diplomáticas e o reconhecimento do Estado de Israel pelo Líbano pode ser uma notícia importante para o Benjamin Netanyahu. Enquanto isso, galera, uma confirmação de algo que a gente já sabia, o próprio Marco Rubio já tinha falado sobre isso, que é o fim da USAID. A USAID, que é um órgão dos Estados Unidos, responsável pela filantropia internacional, ou seja, ajuda a organismos, a questões sociais, a desigualdade social. Os Estados Unidos alegam que a USAID, ela promove ajudas filantrópicas. Nossa, professor, como os Estados Unidos são bonzinhos. Para, né? E não é porque é os Estados Unidos, é porque não existe bonzinho na geopolítica internacional. Todas as nações pensam nos seus próprios interesses. A USAID, durante muito tempo, ela foi utilizada como um organismo de soft power, ou seja, os Estados Unidos financiavam ONGs, financiavam partidos políticos, financiavam empresas, empresários, meios de comunicação que promovessem um pensamento muito mais pró-Estados Unidos em detrimento de um pensamento, por exemplo, soviético durante a Guerra Fria. A USAID ela foi utilizada como um mecanismo de influência econômica. A USAID, se a gente for pegar, por exemplo, a América Central, foi um dos mecanismos de financiamento de golpes, de destruição de governos, de paralisação, de impedimento de movimentos indígenas regionais, seja em Honduras, na Nicarágua, em Belize, entende? Então, a USAID, ela sempre foi utilizada como mecanismo de influência.
Claro que, de novo, né, nem tudo são águas ruins. A gente sabe também que a USAID ela fez alguns trabalhos de filantropia importante, principalmente em países mais pobres. Mas não exatamente por interesse de ser bonzinho dos Estados Unidos, entendo, né? E o Marco Rubio anunciou que está descontinuando e que o Departamento de Estado vai fazer algumas das funções da USAID. E por que eu falo para vocês que isso é uma grande notícia para a China? Porque a USAID sempre foi utilizado como mecanismo de influência nas regiões mais pobres, seja no continente africano, seja na América Latina. E se você tem um fim de um programa de filantropia a essas organizações desses países mais em desenvolvimento, é claro que a China vem com contratos, com financiamento, com o Road and Belt, a nova Rota da Seda, e pode tomar o lugar de influência dos Estados Unidos. Enquanto isso, cara, temos uma notícia polêmica que acabou de sair, então nem o Nayib Bukele nem o Trump se pronunciaram sobre isso. A gente sabe que o Nayib Bukele é o polêmico presidente de El Salvador, que até estava ontem justificando que a prisão de quase 1,5% da população do seu país em um espaço muito curto de tempo tem a justificativa que é o combate à criminalidade. E se for pegar nos dados oficiais, de fato, quando você pega o número de homicídios, enfim, né, sabe o que eu tô falando, número de violência, El Salvador sai do segundo país mais perigoso, só ganhando do Haiti, para ser o país mais seguro, junto com o Canadá da América. E convenhamos que Canadá e El Salvador são países que não dá muito para comparar, por questões socioeconômicas, enfim, né? Os críticos do Nayib Bukele falam que os seus métodos não são ortodoxos e ferem princípios básicos dos direitos humanos e também fala de uma política de encarceramento em massa, que prende sim membros de gangues, mas também prende civis sem o direito de resposta, ou seja, fala de abuso contra os direitos humanos. Mas que ele conseguiu de fato desenvolver e melhorar muito a segurança pública, pelo menos para a população em geral, até por isso foi reeleito com mais de 80% dos votos em um dos países mais perigosos do planeta, é fato, né? Pois bem, galera, sempre houve algumas críticas e alguns questionamentos a como que ele conseguiu reduzir tanto a criminalidade em tão pouco tempo. A gente sabe que El Salvador era um país dominado por gangues, como por exemplo o Mara Salvatrucha, ou MS-13, né? Segundo as informações agora, essa gangue que não atua somente em El Salvador, mas também nos Estados Unidos, a gente sabe que várias dessas gangues fizeram escola em Los Angeles durante a Guerra Fria, é fato, né? O Trump fazendo deportações. E parte das deportações são feitas também para as prisões para o CECOT, que é o centro de confinamento ali, né? De El Salvador. Segundo a promotoria dos Unidos, a partir de investigações, até por conta da parceria entre Trump e Nayib Bukele, porque vários desses deportados são deportados para El Salvador, houve a confirmação que Nayib Bukele tem relações com gangues, principalmente com o MS-13. Supostamente, o Nayib Bukele, em troca de alguns privilégios em relação, por exemplo, a não prender os principais líderes, em relação a agir com menos violência com algumas gangues em detrimento de outras, até mesmo dinheiro, favorecimento econômico, tinha um acordo que essas gangues iam agir de maneira menos violenta, ou seja, um acordo entre governo e grupos criminosos. Até a investigação, segundo a promotoria dos Estados Unidos, se o valor que o Trump deu para El Salvador, os cerca de 6 milhões de dólares, para receber esses deportados, esses membros de gangues, não teriam ido diretamente para a organização, para sustentar suas ações criminosas. Novamente, cara, estou aqui deixando para vocês, porque foi uma mídia séria que colocou, foi o New York Times, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Mas, se for comprovado, isso pode ser bastante impactante para alguém que pretendia combater os grupos corruptos e os membros de gangues em El Salvador. Será, galera? Ou será que a promotoria está perseguindo essa parceria entre Trump e Nayib Bukele? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, temos também uma notícia polêmica que envolve uma disputa territorial entre Brasil e Uruguai. Para quem não sabe, Brasil e Uruguai, claro que não tem grandes problemas diplomáticos, não somos rivais geopolíticos, o Uruguai mesmo, que contesta o território brasileiro, ou parte do território, alega que as relações com o Brasil são pacíficas, mas há problemas. Para quem não sabe, o Uruguai, a província da Cisplatina, pertencia ao Brasil. E aí, na Guerra da Cisplatina, que vai acabar em 1828, a gente tem o reconhecimento do Brasil como a Cisplatina sendo território independente, o país Uruguai. Não havia exatamente uma delimitação exata das fronteiras entre o Brasil e o recém-país formado ou reconhecido pelo Brasil, que era o Uruguai. Então, em 1851, foi assinado um tratado para a delimitação das fronteiras, que até aquele momento o Uruguai concordava e aceitava.
Acontece que poucos anos, na verdade 78 anos depois, em 1933, houve uma discussão e o Uruguai começou a contestar, alegando que questões geográficas, históricas, o Brasil tinha tomado uma parte maior da fronteira, que é a região que a gente conhece como a região do Rincão de Artigas. Para vocês terem uma noção, o Brasil, né, por mais que o Uruguai tenha feito notas oficiais, tudo tal, o Brasil nunca reconheceu, falou que era uma alegação que não fazia sentido por parte do Uruguai, e a Eletrobras, empresa que era estatal, agora uma empresa privada, fez ali uma usina eólica chamada de Coxilhas Negras, justamente nesse território que é disputado de cerca de 200 quilômetros quadrados, que o Brasil alega que pertence ao estado do Rio Grande do Sul, os uruguaios alegam que pertencem a eles. O Uruguai reclama porque não foi consultado para a construção dessa usina eólica que a Eletrobras gastou mais de 2 bilhões de reais e agora, em junho, fez mais uma nota oficial alegando que não reconhece esse terreno como território brasileiro, inclusive colocando que quer sim discutir as relações e a disputa, envolvimento ali territorial com o Brasil. O Brasil, por enquanto, não se manifestou, mas como a gente já se manifestou várias vezes, alegando que existe um tratado que foi reconhecido pelo Uruguai na época, o Brasil não vai discutir esses pontos. A gente tem cúpula do Mercosul no futuro próximo, tá? E Brasil e Uruguai, de novo, são aliados regionais. Professor, você acha que isso pode trazer algum tipo de conflito militar com o Uruguai invadindo o território brasileiro? Claro que não, né? Acho que vai ficar muito mais na questão das críticas, mas nem mesmo sanções econômicas. O Uruguai sabe que é meio que uma causa perdida, e penso eu que faz isso muito mais por uma questão de orgulho nacional, porque na prática, duvido muito que a região, né, de Rincão de Artigas vai ficar de fato com os uruguaios. Será, pessoal, que o Uruguai vai tomar uma parte aí, 200 quilômetros quadrados do nosso território? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, a Rússia está envolta em algumas polêmicas bem importantes. Primeiro com o Azerbaijão. Aliás, o Azerbaijão que é um país importante da região do Cáucaso e que a gente tem que voltar um pouquinho na história para entender o que está rolando. Quando a gente pega aquela região e região extremamente polêmica, o principal aliado dos russos sempre foram os armênios. Só que a Armênia esteve envolta em uma disputa territorial em Nagorno-Karabakh com os azeres, que é justamente o Azerbaijão, né? A Armênia o Pashinyan se sentiu um pouco traído pelo governo russo, porque a Rússia, ao invés de ajudar os armênios, estava muito mais preocupado com a sua guerra entre Rússia e Ucrânia, e para a Rússia ajudar a Armênia significa confrontar os azeres, que talvez não represente um problema tão grande assim, apesar do Azerbaijão ser uma baita reserva de gás, importantes gasodutos, oleodutos. Mas significa confrontar também o principal aliado do Aliyev, dos azeres na região, que é a Turquia. E aí mexer com a Turquia já é uma coisa um pouco mais perigosa para a Rússia. Então eu diria que a Rússia, ela tirou o apoio, ou deixou de apoiar de maneira mais contundente a Armênia, deixando a Armênia meio que jogada. A região de Nagorno-Karabakh está praticamente hoje dominada pelo Azerbaijão, e o Azerbaijão foi se reaproximando dos russos. Porque, de novo, não é que a Rússia tinha problemas com o Azerbaijão, mas a Rússia tinha na Armênia o seu principal aliado, e a Armênia era uma grande rival dos azeres. Só que, no começo desse ano, até trouxe para vocês, tivemos um acidente aéreo. Um avião comercial ali do Azerbaijão caiu e matou 38 das 67 pessoas que estavam naquele avião. Supostamente, a gente teve, e aliás o Azerbaijão meio que confirma essas afirmações, foi a defesa russa que de maneira errada, foi um acidente, né, atacou aquele avião comercial. Independente se é acidente ou não, e a própria questão das contramedidas russas, a questão de ataques eletromagnéticos, enfim, fez com que a comunicação ficasse totalmente ineficiente e derrubou o avião. O Putin nunca fez um pedido oficial de desculpas para o Azerbaijão. Isso já abalou um pouco as relações. A gente teve, recentemente, na região ali de Ekaterimburgo, a prisão de 50 pessoas, sendo que a maior parte eram azeres, eram do Azerbaijão. Segundo a Rússia, foi um processo de uma investigação que rolava desde os anos 2000, só que o governo Aliyev, o governo do Azerbaijão, falou que, na verdade, foi uma perseguição étnica, que os russos estavam fazendo uma perseguição étnica contra os azeres que ali estavam. E aí houve algumas prisões e algumas mortes que aconteceram, que aparentemente foi com o caso de Tor, enfim, né? E o Azerbaijão fez, assim, condenações grandíssimas em relação a isso. Até cancelando eventos culturais, visitas diplomáticas que aconteceriam e cancelando relações com a Rússia.
Vale lembrar que depois da questão do avião, já houve outros embates. Por exemplo, em março desse ano, a rede Sputnik, que é uma rede de notícias russa, né? Enfim, ela foi banida do Azerbaijão, alegando que ficava propagando ali questões russas, que ficava colocando desinformação, enfim. E a gente teve, depois desse caso aí da prisão dos 50 azeres, a invasão desse Sputnik colocado no Azerbaijão e a prisão, inclusive, do próprio editor-chefe da Sputnik no Azerbaijão. Isso trouxe um rompimento, um embate diplomático muito grande. O Azerbaijão alegando que a perseguição étnica da Rússia e que a Rússia não está agindo com boa fé com os azeres, e os azeres respondendo a essas medidas. O próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, falou que o Azerbaijão está exagerando e que as prisões foram feitas exclusivamente por questões de segurança nacional e que isso compete aos interesses da Rússia. A Rússia, por exemplo, acabou de convocar o embaixador do Azerbaijão e isso pode fazer com que a Rússia arranje mais um inimigo regional. E aí, de novo, brigar com o Azerbaijão talvez não seja uma boa ideia. Não só pelo Azerbaijão, pela importância que tem, mas também por conta dos seus aliados regionais, como, por exemplo, a Turquia. Além disso, galera, na região da Moldávia, a gente sabe que existem duas regiões separatistas, que é o território da Transnistria e o território da Gaugásia. Na Gaugásia, a gente tem uma liderança local, que é a Eugênia Gutsu, que está sendo perseguida, segundo ela, pela sua parceria ou pela sua proposta pró-independência, pró-Rússia. A Moldávia é um país muito mais hoje pró-União Europeia, pró-OTAN, embora não vai entrar, pelo menos para a OTAN, para a União Europeia talvez, né? Mas para a OTAN com certeza não. E aí, essa perseguição, inclusive, com o pedido de prisão da promotoria da Moldávia, está fazendo com que ela alegue que é uma perseguição política por conta dos seus ideais muito mais pró-Putin. Ela pediu ajuda para Putin e para Recep Erdogan, presidente da Turquia. E aí a gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. Porque a Moldávia, novamente, é um país que está meio que na esfera ali dos russos mesmo. Se a gente for pensar, a Moldávia está muito próximo do território da Ucrânia. E aí uma eventual invasão da Ucrânia, a região de Odessa, pode ir para cima da Transnistria e, por que não, usar a Gaugásia ou as prisões que a própria Gutsu, né, Eugênia Gutsu, considera como uma prisão política para fazer uma intervenção no território da Moldávia. Então pode ser que tenhamos mais novidades em um futuro próximo. E para finalizar, pessoal, tivemos também a Polônia, que a gente sabe que tem disputas geopolíticas grandíssimas com os russos, mas talvez não inconformado somente com os russos, mas também com os próprios europeus. Não que a Rússia não faça parte da Europa, né? Mas com a Europa Ocidental estou falando e com os países bálticos. Por quê? A gente sabe que a União Europeia vem passando por um momento conflituoso em relação à questão dos refugiados. Existe, por exemplo, um espaço Schengen que delibera uma livre circulação de pessoas entre os países membros. Não exatamente da União Europeia, mas os países que assinaram o espaço Schengen, que quase que é similar aos países que também fazem parte da União Europeia. Alguns casos não, né? A Suíça, a Noruega, por exemplo, são signatárias do Tratado Schengen, mas não fazem parte da União Europeia, por exemplo. Enfim, né? Independente dessas questões, a Alemanha, por exemplo, vem fazendo políticas de fiscalização de contenção das fronteiras, indo contra o espaço Schengen. O que a Polônia está alegando e está aumentando a fiscalização das fronteiras em relação aos países bálticos em relação à Alemanha, principalmente em relação à Alemanha. A Alemanha está agindo de má fé e o Friedrich Merz, para agradar a população local, que é mais anti-imigração, nesse ponto até muito mais similar à alternativa para a Alemanha do que o SPD, o movimento mais social-democrata, ou a própria CDU, que é o partido do Friedrich Merz, está muito mais favorável a essa política de deportação. E aí a Polônia vem recebendo esses deportados, vem recebendo esses imigrantes que estão sendo devolvidos pela Alemanha. Então a Polônia não admite, mas está aumentando a fiscalização de fronteira, inclusive na Alemanha, alegando segurança nacional, mas pensou que é para não promover maiores embates, mas não é por conta de uma questão de defesa, e sim uma questão de contenção da imigração ilegal. Ou seja, há disputas não só com a Rússia, mas também contra a Alemanha e os países bálticos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.